Olá, pessoal, bora na acupuntura. Meu nome é Jane. Hoje o nosso tema é sobre etiopatogenia, fatores de adoecimento aí dentro da ótica da medicina chinesa que causam nas pessoas. Então, aqui será uma série de, vamos dizer, mini aulas, porque se eu fosse abordar, realmente demorariam horas aqui a gente falando sobre esse tema. Especialmente a gente vai estar entendendo hoje sobre esses fatores de adoecimento, principalmente os fatores externos. Quando a gente fala de etiopatogenia, o que causa de fato as doenças aí no ser humano, pela ótica da medicina chinesa, a gente coloca em três grandes blocos, que são fatores externos, fatores internos e fatores mistos, que não são nem somente internos e nem somente internos, externos, quer dizer. Então, quando a gente fala de fatores externos, a gente fala de clima, fatores climáticos, tempo mesmo. A gente divide aí em vento, frio, calor, umidade, secura, calor do verão, só que eles ainda podem se combinar. O vento pode ficar vento com frio, vento com calor, e eu vou estar explicando isso mais adiante para vocês. E fatores internos, a gente fala das emoções. 7 emoções aqui: alegria, raiva, preocupação, amargo, medo, temor, aflição. Fazendo aqui vamos dizer, um ponto de interrogação. Por que estão as 7 emoções e não as 5 emoções dos 5 elementos? Então, guarda essa informação aí com vocês, essa dúvida, que quando eu tiver nesse bloco emoções, eu vou estar explicando a diferença, porque foi escolhido 7 emoções e não as 5 emoções, tá bom? Estilo de vida, então, são os fatores mistos. A nutrição, se você pensar, o alimento vem de fora e entra, a gente digere. Então, por isso é um fator misto. Não é somente externo, a causa da doença, nem somente interna, né? A gente considera o fator misto como também a ocupação, o excesso e sobrecarga de trabalho, os exercícios físicos, se a pessoa faz ou não faz, a constituição, o que, que é isso, constituição? O biotipo da pessoa. A gente vê na medicina chinesa que tem algumas pessoas que acabam apresentando um biotipo mais do elemento madeira, outros mais do elemento fogo, outros mais do elemento água, outros do terra, enfim. Essas pessoas que a gente consegue observar esse biotipo, elas têm uma tendência a desempenhar determinadas atitudes, emoções e até mesmo uma certa tendência a se desarmonizar determinados órgãos que outros de outro biotipo não têm. Então, saber o biotipo de uma pessoa, a constituição dessa pessoa, a gente consegue entender também aonde que ela pode adoecer e é considerado um fator misto. Parasitas e traumas. Traumas aqui, eu não estou falando de traumas emocionais, é traumas mesmo, um acidente, algo que aconteceu, levou um choque, a pessoa bateu, se machucou, também é considerado aí um fator misto. Vamos lá. Hoje, causas externas, como eu coloquei aqui nessa fotinho, os fatores climáticos. Os fatores externos, que a gente considera aí o clima, eles são sempre, na verdade, as causas de doenças no ser humano? Não necessariamente, né? Não é porque a pessoa está exposta a um calor, exposta a um frio, a um vento, ela vai adoecer. Mas existem momentos que essa pessoa pode sim adoecer pela questão climática. E é esse o ponto que a gente vai estar entendendo, tá? Eu não vou alongar aqui para vocês, porque eu já comentei sobre os fatores climáticos, tá? Mas, vamos lá. O que acontece? Você me fala, Jane, que o clima causa doença. Você pode me explicar isso melhor? Vamos entender aqui de uma forma clara. Como é que um frio, um vento, um ventinho vai me adoecer? Tá. Você já reparou? Coisa da minha mãe, da minha avó, não sei se na sua família era assim, ó. Filha, é o seguinte, toma banho quente, mas não fica com a janela aberta, não deixa o frio entrar, não. Não deixa o vento bater em você que você fica resfriada. E a sabedoria antiga, ela tinha uma razão. E como é que a medicina chinesa entende isso? É o seguinte,
Quando a gente está energeticamente bem, e energeticamente bem, o que significa? Que a nossa energia Yin e a nossa energia Yang está em equilíbrio. Nós estamos aí numa homeostase, né? Ora a gente está mais yin, ora a gente está mais yang, mas tem um equilíbrio. Mas quando isso se desarmoniza, e no caso das doenças de fatores externos, principalmente a nossa energia yang, que é a nossa energia de aquecimento, ela dá uma baixada, aí há uma permissão, há uma porta de entrada para que elas adentrem no nosso corpo. E entra como? Né? Pela boca, pelo nariz? Não, pela nossa pele, pelos poros da pele. É assim que acontece. Quando eu falo da energia Yang, por que eu falo dessa energia? Porque a nossa barreira energética de proteção é o Wei Qi. O Wei Qi é a nossa energia de defesa e ele tem uma característica de ser mais Yang. Então, vamos dizer, vou dizer de uma forma simbólica aqui, essa nossa energia de defesa, essa nossa imunidade, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, ela tá muito presente quando estamos bem. Ela fortalece bem o nosso corpo. Mas tem dias e tem momentos da vida que nem sempre estamos bem. E aí, quando ela enfraquece essa barreira de proteção que circula principalmente ali na camada próxima à nossa pele, ela baixa a guarda. Quando vem um vento, quando vem um frio intenso que o seu corpo não consegue se regular com aquela temperatura, com aquele clima, há uma tendência de ele penetrar, e quando é penetrar, é pelos poros da pele, tá? É os poros da pele que permite essa penetração desse fator patogênico externo. Ele penetra e ao adentrar ali no nosso corpo, ele começa a criar uma desarmonia energética. E essa desarmonia energética se manifesta como? Se manifesta em resfriados ou gripes intensas. E aqui eu coloquei para vocês esse slide, olha só. Quando o fator patogênico está na pele ou nos músculos, diz que o mesmo está na camada energética exterior do corpo. Portanto, a definição exterior encontrada na base da localização do fator patogênico. Um monte de palavra para entender o que eu quero dizer com isso. Quando você vai tratar uma pessoa com acupuntura, através aí dos pontinhos, né? Que pontos são interessantes, né? Para gripe, resfriado? É o IG4, é o IG11, é o P7, é o bexiga 12. São pontos que ajudam a expulsar esse fator patogênico que está no seu corpo para fora. Mas ele precisa estar ainda no início dos sintomas. Para esses pontos funcionarem de fato, tem que estar na camada também exterior do corpo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pele e músculo, dentro da medicina chinesa, é a camada externa, onde pontos como G4, onde pontos como P7 ajudam a expulsar ao seu corpo, criar força, né? Ter soldados de defesa ali para vaza. Vaza vento, vaza frio que você está entrando aqui, certo? Então, não me adianta você colocar, por exemplo, pontos que expulsam vento frio, pontos que expulsam vento calor, quando uma pessoa já passou alguns dias de gripe. Esse fator patogênico que adentrou no corpo, ele já aprofundou as camadas, ele já está nos órgãos. E como é que eu sei que está nos órgãos? Pode reparar que quem está na gripe mais intensa, o que ela fica? Meio nauseada. A criança, por exemplo, não tem apetite. Então, começa, às vezes, ter tosse. Começa o quê? Pegar outros órgãos, pulmão, estômago. Começa, então, a aprofundar, tá? Essa desarmonia, que antes só estava em pele e músculos, e aprofundou para os órgãos. Aí você trata as desarmonias dos órgãos, e não mais a retirada de uma gripe, um resfriado, porque não vai adiantar nada com esses pontos, tá bom? Que eu falei anteriormente.
Continuando aqui. Então, aqui é só na verdade, uma explicação do que eu já falei para vocês, né? Se o seu corpo estiver saudável, forte, entre o yin e o yang ali, de certa forma, em equilíbrio, você tem energia suficiente para encarar um fator climático do seu dia a dia, tá? Isso é importante, eu vou explicar por que do seu dia a dia. Você é uma pessoa que mora no Nordeste, então você está acostumada com o calor. Você é uma pessoa que mora no Sul, você está acostumada com o frio. Agora vamos lá, uma pessoa aqui do Brasil que não está acostumada, nunca viu neve, né, na vida. Ela vai sofrer ali quando for uma temperatura muito fria, de neve, de gelo, vai dar uma ressentida no corpo, ela tá com roupa, certo? Então, não basta ter só uma energia forte. Eu quero dizer que se o fator climático for muito intenso, nossa, ela tá acostumada com frio, ela é do sul ali, tá? Tô falando do sul assim porque são lugares mais frios, né? Tá acostumada, mas ela recebeu um frio muito, muito intenso que o corpo não estava assim acostumado, né? O que que vai acontecer? Por melhor que ele esteja energeticamente, fisicamente, saudável, aquele frio vai entrar. Então, fator patogênico externo só entra de duas formas no corpo de uma pessoa. Quando ela não está muito bem energeticamente, ou quando ele é tão, tão, tão intenso que o corpo não dá conta, por mais saudável que esteja, de combater a entrada dele. Tá certo? Vento. Então vamos lá. Brevemente aqui falando, o vento ele tem uma característica interessante que é de movimento e por si só ele é mais yang também. E quando a gente fala em doenças relacionadas ao vento, há uma característica dessas doenças, né, de fatores do vento é como o clima, acontecer mais nas áreas superiores do nosso corpo. Então, cabeça, face, pescoço. E veja se não faz sentido, né? Quando uma pessoa fica resfriada, geralmente a área mais afetada é essa aqui. Coriza, às vezes dores de cabeça, quando é uma gripe muito forte, dor de garganta, às vezes por dores no ouvido. É uma região onde que o vento afeta mais. Só que aqui eu quero fazer uma diferença aqui para vocês. Qual que é a diferença entre o vento externo com o vento interno? O vento externo que a gente fala na medicina chinesa é sempre relacionado ao clima, a um vento que entrou pelos poros ali no corpo da pessoa. E o vento interno é sempre uma desarmonia do fígado, né, da pessoa, da energia yin, deficiência de yin, da deficiência de sangue do fígado, ou do excesso de fogo e calor do fígado, que movimenta muito e pode causar o vento interno, que aí geralmente associa-se com o quê? Problemas como AVC, rigidez, tremores finos nas mãos. O próprio Parkinson é uma consequência, né? Assim, falando aqui da medicina chinesa, né? De um processo de vento interno também, tá? Ali decorrente da desarmonia do fígado. Qual desarmonia? Vai depender de uma pessoa para outra. Umas vezes ser deficiência, outras vezes ser por excesso da energia do fígado. Tem que avaliar. Ó, o corpo pode ser agredido pelo vento. Então, mudança repentina de temperatura, sentar-se ou deitar-se em uma corrente de ar, exposição ao vento após a transpiração, que os poros ficam mais abertos para expulsar ali o suor, né? Aí os poros ficam mais abertos, então você acabou de fazer uma malhação e aí você fica embaixo de um ar-condicionado. O que é o ar-condicionado aí? É um vento frio
E aí, de repente, você fica com o pescoço meio rígido, dolorido. Esse vento frio que adentrou nessa camada mais externa, pele, músculos, e acabou ali travando o fluxo energético do Qi nessa região, portanto, gerando um processo de dor também. Quais são os sintomas mais frequentes? Febre, aversão ao vento. Então, a pessoa que foi agredida por um vento externo, ela não quer ficar diante do vento, ela prefere evitar. Por que a gente fala da febre aqui, né? Que tem a ver com vento. A febre, na verdade, já é um processo ali onde que o corpo está tentando expulsar aquele fator patogênico através de um movimento energético do Qi ali em manifestação de calor, então gerando esse processo de febre, tá? Obstrução nasal, inflamação e irritação na garganta e pode ocorrer a rigidez no pescoço, como eu dei o exemplo anterior, por vento frio, certo? Quais são as diferenças que a gente pode entender aqui entre vento frio e vento calor? Porque a pessoa pode ser agredida ou por um ou pelo outro. No vento frio, você que vai estar entendendo assim, quando uma pessoa chega com esse tipo de adoecimento, ela tem quais são as diferenças? Mais calafrios do que febre no vento frio. Ela sente mais aqueles arrepios, sabe? Do que uma febre forte mesmo. Ela transpira menos. Por quê? É uma energia mais yin, tá? Apesar do vento ter uma característica yang, você tem um frio ali mais yin. Então não faz com que a pessoa transpire tanto. O pulso da pessoa geralmente se torna mais superficial e tenso, e a língua com um revestimento branco. Bom, um ponto importante aqui sobre língua. Cara, difícil, né? Quando a gente fala aqui língua com revestimento branco. Porque se você não conhece a pessoa, é a primeira vez que essa pessoa chega ali com aquela gripe, né? Acabou de ser invadida por esse vento frio e você vai tratar. A língua, você não sabe como é que era a língua dela anteriormente, para você comparar com a mudança dessa entrada do fator patogênico. E outra, a língua só fica com revestimento branco depois de uns dias. Não é assim. Entrou um vento, minha língua mudou. Não. Há um processo energético, metabólico, para mudar essa saburra da língua para ficar mais branca, vamos dizer assim. Mas antes, você tem que entender como é que era a língua dessa pessoa. Às vezes ela já tinha uma saburra muito branca. Então, você não vai enxergar só com a invasão desse vento frio. No vento, calor, o que acontece? Bom, calor, então você tem duas energias yangs aí. Do vento, que é yang, e do calor, que é yang. Então, você tem mais febre do que calafrios. A pessoa tem febrão mesmo. Mais transpiração. O pulso é superficial e rápido, que o calor dá essa movimentada. E a língua aqui com revestimento amarelo. Também é a mesma observação, tá? Essa mudança dessa burra não é de algumas horas. É depois de um processo de que adentrou esse vento calor, causou essa transformação ali, esse desequilíbrio energético e essa burra mudou. Mas para saber se mudou, você tem que conhecer como era antes a língua dessa pessoa, tá? Entre esses dois, quais são os sintomas mais comuns? Então, febre e calafrio é muito comum eles terem, só que varia a intensidade. Transpiração, os dois têm, mas varia a intensidade. Pode ser que um tenha pouquinho e o outro vai ter muito. O pulso sempre vai ser mais superficializado. E a língua com o revestimento sempre fino, não é essa burra grossa, tá? Essa burra grossa já é um processo de deficiência ali de baço, é um processo de umidade mais intensa, de desarmonia dos órgãos, tá? A saburra é mais fina e ela pode tender a branca como a amarela. Mas ela é mais delicada de ver
quando você não conhece seu paciente, tá bom? E aqui eu já falei para vocês, né, qual a diferença do vento externo com o vento interno. Um relacionado ao clima e outro relacionado com a desarmonia dos nossos órgãos. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigada.